E Rodrigo Faerman aqui, eu tô tendo um enorme prazer de ter uma convidada ilustre, conhecida no Brasil todo, internacionalmente também, é a minha grande amiga Camila Reitz. Tudo bem, Cá? Tudo. Obrigada, Rodrigo, por esse convite, né? Ah, Por essa conversa. Nossas conversas são sempre tão significativas. Eu sempre aprendo muito e tomara que a gente possa passar alguma mensagem bacana para as pessoas. eu posso dizer a mesma coisa, acho que a gente tem muita troca legal. A gente se conhece há quanto tempo? Faz o quê? Uns 6 anos, 7 anos, desde que eu cheguei aqui em Floripa? Sim, mais ou menos esse tempo. E com troca muitas significativas. Eu tive já muitos benefícios de ser a sua amiga, né? De poder contar com você na organização do meu negócio, né? E não só do negócio, às vezes até coração, mente, conseguir juntar toda a estrutura que faz com que eu seja a minha empresa, né? A minha marca, a minha empresa e que possa inspirar outras pessoas através do meu trabalho. Tá, mas calma aí. Quem é você? Então vamos começar assim, pra quem. É raríssimo, né? Não vai ter ninguém que não é conheça, mas quem por acaso estiver dentro ali da bolha, quem é a Camila? Camila é uma buscadora desde muito cedo, né? E foi buscar no yoga. Graças a Deus, encontrei muito cedo o yoga na minha vida, quando eu tinha 18 anos. Já tinha buscado em outras, né, em religiões, em outras práticas. E o meu lema é: eu faço yoga porque eu preciso. Talvez você também precise, e depois a gente pode falar sobre isso, Vamos falar. né? E através do meu trabalho, eu venho inspirando muitas pessoas a praticarem. Eu ministro cursos de formação em yoga, cursos de especialização em yoga. O de especialização, inclusive, você é meu convidado para falar da parte de propósito e empreendedorismo, né? Desde que eu comecei a praticar yoga, eu nunca mais parei. Então, são 32 anos estudando e praticando essa filosofia de vida milenar, né? Que lida com hábitos diários, né? E é tão antiga e ao mesmo tempo tão atual. E hoje, cada vez mais necessária na vida das pessoas. Tá, mas por que você diz assim? Eu conheço um pouquinho do yoga e para muita gente yoga é a parte física, né? Fazer ali aqueles movimentos ali impossíveis. Mas, obviamente, eu aprendi muito contigo também. A gente entende que o yoga é algo maior, não é só isso, é um estilo de vida, É um estilo de vida, é uma filosofia de vida prática, uma tá? filosofia. Os asanas, que são as posturas que a gente vê, os pranayamas, as respirações, né? Todas essas técnicas são ferramentas do yoga, tá? O yoga, na verdade, é uma filosofia de vida prática, né? Então, você tem que praticar, você tem Prática. prática, Legal. né? De hábitos Tá. diários Eu gosto. que produzem caminhos neurais Tá. para que você compreenda a essência do ser, para você compreender quem você é, qual o seu propósito de vida, o que você veio fazer aqui, o que é esse vazio que te habita, né? E que você quer preencher através de satisfação de desejos. E esses desejos que nunca terminam, né? Então, no final, Rodrigo, eu vou vender aqui o meu peixe, que é muito bom esse peixe, que é o yoga dá um suporte para uma vida plena. Sabe o que é uma vida plena? É uma vida em que, independente se você tem saúde, se você não tem saúde, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você está feliz ou se você está triste, você está bem. Porque felicidade e tristeza vão acontecer. Hoje está tudo muito bom, amanhã não, e depois vai melhorar, né? Então, o cerne do yoga, que vem da cultura védica, que vem lá dos Vedas, que é a base da filosofia, da ciência quântica, da psicologia e de todas as ferramentas que a gente vê hoje, a base é o ser estar bem, você estar bem com você mesmo, com quem você é, com a vida que você tem. Então, isso, tipo, não tem preço. Tu já me conhece um pouquinho, porque talvez o grande superpoder que eu trago é de
criar algumas pontes entre mundos diferentes, né? Então, quando eu comecei a olhar toda a minha carreira profissional, eu percebi que eu nunca estava em um lugarzinho, em um departamento. Eu estava numa área de tecnologia, mas com um pé no marketing, com um pé na estratégia, com um pé na finança. Então, de repente, eu percebi isso. E quando você enfim, ao longo das nossas, né, dessa nossa jornada juntos aí, eu vejo muito essa tua mesma pegada. Porque você é uma mulher, um ser humano que cria pontes, né? Porque a gente tem, enfim, a gente conhece muitos profissionais, e não precisa ser no yoga, pode ser qualquer área, né? Que eles são, às vezes, muito bons tecnicamente em algo específico, mas isso não faz deles bons profissionais. Sim. Então, o que faz, assim, trazendo no mundo de yoga, e obviamente eu posso trazer outros exemplos, mas na tua opinião, o que faz de uma pessoa, faz uma pessoa ser um bom professor de yoga? É só saber os asanas e todas essas paradinhas e os pranayamas, as respirações, ou tem algo a mais que o diferencia e que coloca ele num patamar diferente? Só ser bom tecnicamente realmente não funciona, porque senão a gente podia contratar uma máquina para ensinar yoga, né? Um boneco que fizesse todas as posturas. Então, assim, O GPT Yoga. o GPT Yoga, é. Eu acho, Rodrigo, que é uma visão global, que é o que eu vejo em você, né? Você falou tecnologia, falou não sei o quê, mas você esqueceu de um ponto muito importante seu, que é a conexão com a espiritualidade, né? Com ver além do que os olhos veem ou do que os números mostram, né? Que isso que eu percebo em você, de ir buscar a essência daquele negócio, daquela pessoa, para poder potencializar aquilo. Então, assim, eu sou muito organizada, tanto que eu desenvolvi uma metodologia, né? O Hatha Vinyasa Yoga, uma metodologia que eu desenvolvi. Às vezes eu fico até assim, ai meu Deus, desenvolvi uma metodologia, né? Sim. Parece que é um ego, assim. Mas não, realmente é uma metodologia que eu desenvolvi com técnicas tradicionais do Hatha Yoga, colocadas numa determinada ordem. Tá? E isso é a metodologia. Essa metodologia faz com que você, em 1h15, entre ansioso, depressivo, chateado ou bem, e no final pode até passar por um perrengue, porque não é aquela yoguinha parada, né? Porque vai ser difícil também, vai te desafiar, porque é importante você se desafiar e você se perceber como você é no desafio, e no final você vai sair melhor, né? Então, dentro dessa metodologia, eu tenho professores que fizeram um curso e estão se dando muito bem, né, dando aula e tal. E tem professores que não conseguiram seguir, não tiveram a coragem de ir ou fizeram a formação também mais para si, porque a formação também é uma forma de você aprender o yoga para você, né, ter essas ferramentas todas e essa filosofia de vida para aplicar na sua vida, e daí né, inevitável que você vá dividir, pelo menos com a sua família, né, ou com as pessoas que estão à sua volta. Mas o que eu percebo que faz realmente as pessoas se tornarem excelentes professores de yoga não é só tecnicamente, é muito importante, né? A técnica é muito importante, mas tem que ter essa prática pessoal e essa conexão com o teu verdadeiro sentimento em relação àquilo. Essa vontade, quando eu falo, as pessoas falam, você inspira, você é generosa e tal. É porque quando eu falo tudo, porque eu falo o que é a minha história. Eu não sei o que seria de mim sem o yoga, né? Eu tenho uma história, eu sou uma sobrevivente de câncer. Quando eu tinha 10 anos atrás, eu tive um câncer e há 20 anos eu já praticava yoga. E toda a filosofia me ajudou a ter o foco, né? Manter o foco, que eu acho que está faltando muito para as pessoas, né? Hoje em dia, foco. Assim, manter o foco em olhar para a vida. Então, o yoga me ajudou a... Foco em olhar para a vida. Então, olhar para a vida do que está acontecendo fora, mas olhar também, e principalmente, o que está acontecendo dentro. E talvez observar esse flow
né? A gente Sim. entra num lugar, às vezes, muito de julgamento, muito duro, muito de cobrança, autocobrança, principalmente. Uhum. E aí, quando vem essa rigidez, né? A gente trava. Sim, e daí você busca as respostas na técnica, no outro, no remédio, e assim, e a melhor resposta sempre vai ser a da alma. Assim, então não adianta ser bom tecnicamente só. Tem que ser bom tecnicamente, tem que fazer toda a lição de casa. Né? O meu filho tá agora, ele não faz a lição de casa, não, já passou, não, tem que fazer a lição de casa. Né? A lição de casa é o que vai te dar a possibilidade de fazer a tua alma expressar. Né? Um compositor, ele não pegou o violão do nada e começou lá, não, ele teve que ficar fazendo exercício ali, né? Para depois, dentro desse exercício, se soltar, poder estar seguro para ser o professor de yoga, ou para ser o mentor, ou para ser o coach, ou o que quer que seja, né? Tu tá trazendo isso e você tinha falado a questão da essência, né? Uhum. E daí eu te perguntei do que faz um bom professor de yoga. E daí você trouxe um relato que foi assim, rapidinho, e a gente já passou, mas não passou, vamos voltar. Porque você é uma sobrevivente. Eu vou juntar umas coisas que eu nunca tinha pensado nisso, tá? Tá fora do script isso, então... Não, a gente, inclusive, não tem script. por isso, não tem script, por isso tá fora do script, não É. tem script. Mas, você acha que a tua experiência com o câncer e por ter superado, por ter sobrevivido, te faz ou te fez se tornar uma melhor professora de yoga? Olha, quando eu estava fazendo o tratamento, eu fiz um tratamento de 10 meses de químio. Meu filho tinha 5 meses de idade quando eu comecei esse tratamento, tá? Lá naquela época, as pessoas falavam assim: não, vai dar certo, vai passar, e você vai ser mais feliz depois. E eu falava, cara, mas tipo, eu não quero ser feliz depois, cara. Eu quero ser feliz agora, entendeu? Tipo Sim, assim, sim. não tava no script isso, Sim. né? Esse negócio. Só que o que eu posso te dizer é o seguinte: hoje a minha vida é bem melhor do que antes. Tá. Porque esse se aproximar da morte, daí a gente depois vou te fazer uma pergunta também, né? Se aproximar desse evento tão duro, e foi um processo, né? Do momento em que eu recebi o diagnóstico, todo o tratamento, mudança de tratamento no meio, assim, tipo, você já tá fazendo químio, tipo, 4 meses você tá fazendo químio e não tá dando certo, entendeu? Daí você tem que mudar. Então, umas coisas horríveis você passa, assim. Ao mesmo tempo, me trouxe uma fé tão grande, assim, uma entrega tão grande, assim, tipo, eu só olhei pra cura, né? Eu tinha um filho para criar, ele foi o meu foco, assim, né? E depois, assim, poder subir a escada da minha casa, um pé atrás do outro, assim, porque eu conseguia, quando eu terminei o tratamento, eu conseguia dar um passo, a escada eu subia um passo de cada vez, assim, um pé, o outro, daí outro degrau, o outro. E depois eu comecei a subir a escada e, de repente, eu subi a escada da minha casa, eu fiquei meses subindo a escada da minha casa, correndo e chegando lá em cima e fazendo assim, yeah! Como se fosse o rock, celebrando, entendeu? Então foi muito... muito viva essa experiência e ficou muito viva durante muito tempo. Daí, às vezes, eu me pego nas pequenezas das coisas. Daí você se lembra. Daí eu falo, não, peraí, isso aqui é besteira, porque isso aqui não é um problema, isso aqui é uma situação. Sim. Né? Então, hoje a minha vida é bem melhor. Olha que louco, porque eu já há alguns anos eu pergunto para os meus mentorados, né? Porque normalmente o pessoal vem, tô perdido aqui, não sei, tem algum problema, né? Se a pessoa não tivesse problema, também... Desafios, eu gosto de chamar, não problemas, mas vamos lá. Sim. E aí, muitas vezes a gente reconhece que às vezes pessoas bem-sucedidas, entre aspas, mas que não se enxergam, não sabem quem são. Então, esse
problema, né? O que tá tirando eles desse lugar de paz também, muitas vezes é uma coisa interna, né? Então não adianta eles fazerem muito dinheiro, não adianta eles serem bem-sucedidos no externo, se esse lado interno não tá ok. Que é o ser, é a plenitude. Que é quem somos, não o que fazemos, não? Sim. E aí, eu sempre faço um trabalho de até investigação. Fala assim, me conta um pouquinho o que veio, Ana. Me conta como foi tua infância, como era a tua relação com os pais. Imagina, eu num projetos de negócios, a gente entra às vezes em questões que vêm um pouquinho antes, mas é muito legal porque a gente começa a identificar certos desafios que muitos de nós, ou todos nós, passamos ao longo das nossas vidas e que estamos aqui porque a gente conseguiu superar. E aí, quando a gente consegue ter esse clique, ter essa conexão e essa clareza, calma, putz, aconteceu um negócio super difícil e eu tô aqui, né? E até quando deu ruim, deu bom, porque eu consegui superar algo ruim. Não é que deu tudo certo, não, tem coisa que deu errado. Quando a gente consegue ter essa consciência, a gente chega no presente, né? Então a gente se conecta com algo do passado, ressignifica, ou traz para a consciência, a gente meio que remodela todo o tempo e chega no presente mais forte. Sim. Tá? E eu tô contando toda essa historinha porque tendencialmente pessoas que são bons profissionais, independente onde atuam, eles têm uma consciência maior, eles têm até uma pegada maior de autoconhecimento. Eles reconhecem o que aconteceu, eles reconhecem e mais, eles trazem essas experiências como parte até da didática ou da comunicação ou do storytelling para aquilo que eles fazem. Então, não é só a técnica, né? Mas eu falo, olha, pessoal, eu hoje estou trabalhando com isso, mas deixa eu te contar, há 2 anos aconteceu tal coisa e isso mudou. Isso gera uma conexão maior. Sim. E conhecer a história, né? Conhecer a história da pessoa gera uma conexão maior. Né? E a gente também se conhecer. O yoga, quando a gente fala de autoconhecimento, as pessoas falam, autoconhecimento, tá, mas pra quê, né? Eu me conheço, sou Camila Heitz, né? Pra quê? Tipo, pra quê? Pra que a minha identidade? Mas assim, eu brinco que a prática do yoga, quando você vai pro tapete de yoga, ali ele é o teu laboratório, é o laboratório onde você é o cientista e você é o ratinho do experimento. Então, o ratinho do experimento vai para frente, vai para trás, fica de ponta cabeça e tal. E o cientista fica observando o que está acontecendo e observando a quantidade de pensamentos que vai se acalmando ou pensamentos que estão muito fortes ali em você, às vezes até que estão te colocando para baixo ou te estão colocando para cima. Às vezes você fica se comparando na aula, daí você observa isso. E tem uma frase que eu gosto muito, que é um amigo meu americano que ele fala, the way you do one thing is the way you do everything. Então, a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas. Então, eu peço muito para as pessoas observarem quem elas são na fila do pão, né? Você que não pratica yoga, você pode fazer esse exercício, né? Quem é você na fila do pão ou quem é você em cima do tapete, porque a forma como você age ali em cima, né, é a forma como você age na vida. Então, você é do tipo da pessoa que te fazem uma crítica, você vai para cima tentar melhorar, ou você se retrai e vai ficar chorando? Então, o autoconhecimento ele é essencial para que todas as coisas que acontecem na nossa vida sejam algo que faça com que a gente aprenda. Eu podia Rodrigo, na época, entrar num lugar de vitimismo, né? E até hoje, né? Utilizar a minha história de uma forma como se fosse uma coitada, né? Que poderia ter acontecido. Talvez, se eu não tivesse praticado yoga desde tão cedo, porque eu senti que eu precisava muito
ter esse contato com uma filosofia que bota a responsabilidade... A autorresponsabilidade. A responsabilidade das coisas, sabe a lei do karma? Depois, quando começou a pandemia, eu comecei a ensinar mais teoria do yoga. Hoje eu tenho um programa chamado Satsang de teoria de yoga. Então, assim, a lei do karma é assim, você faz uma ação, você recebe uma reação. E a reação vai caindo em cima do seu colo. E não é exatamente, né, você faz assim e volta assim. Não, tem todo o universo. Então, o autoconhecimento é essencial para todas essas coisas. E para que você use todas as experiências como um aprendizado. Eu queria saber do seu aprendizado, na experiência que você teve também, né? Porque nós dois somos sobreviventes, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Você acha que esse é o momento? Eu tive aí, agora em dezembro, uma experiência bem forte, né, em relação à minha saúde. Eu entrei por uma questão ali, enfim, de uma pneumonia, junto com encefalite e meningite, eu entrei num processo de coma por 10 dias e sem garantia de volta. Foi uma experiência life-changing, né? A gente vai usar essa expressão. Ela muda tudo. Muda tudo no sentido de eu entender que... Eu até postei um vídeo agora, acho que foi ontem, anteontem, depende de quando eu estiver assistindo isso aqui. Mas eu postei um vídeo que, para mim, foi muito claro que todos os meus planos para o futuro, amanhã eu faço, semana que vem, é tudo balela, né? O momento é o hoje, é o presente, é o que a gente tem aqui. O meu processo de entrar no coma, ele não teve aviso prévio. Eu não me despedi de pessoas, eu não me despedi da minha filha, né? Não teve nada disso. De um momento para o outro, eu morri. Uhum. Só que não, hashtag só que não. Né? E aí, né? Então, eu chegar nessa consciência da nossa mortalidade, da nossa... O quão incrível é a vida, o quão rara ela é. E o quanto é nossa responsabilidade a gente fazer o nosso melhor todo dia. Todo momento. Né? Se a gente cai nessa conclusão que não tem depois, uma chavinha vira. E então, para mim, foi uma experiência incrível, né? Muita coisa acessada enquanto eu estava lá, sei lá, em algum outro plano. Muitas mensagens, então eu voltei desse processo com uma consciência diferente. Óbvio que precisa de algo que você falou, que é prática, tem que praticar todo dia. A gente não pode esquecer dessa experiência, porque é isso, daqui a pouco tudo volta a ser como era. Eu faz 10 anos, né? Então, às vezes, daqui a pouco eu penso, não, calma, porque... assim, quando algumas coisas pegam a gente, né, raptam a gente, se é a ansiedade, se é o não sei o quê, se é o trabalho, se é o projeto, algumas coisas carregam a gente para outro lugar, e daí a gente tem que lembrar do que é importante, né? Eu gosto, assim, eu vou falar um negócio que algumas pessoas vão falar, não é assim, eu mesmo já falava isso algumas vezes. Algumas coisas pegam e carregam. Não. Nós nos deixamos ser carregados. Nós nos colocamos nesse lugar. Uhum. Esse lugar, eu sei que... Não, mas as coisas acontecem, estão fora do meu controle. Novidade aqui para todo mundo. A gente não tem controle de porcaria nenhuma. Não existe controle. Uhum. Né? Agora, a gente tem minimamente a capacidade de entrar ou não entrar em alguns lugares. Ah, porque tinha tanta coisa acontecendo e eu perdi a cabeça. Então, para. Uhum. Ah, mas tem um monte de coisa que eu tenho que fazer. Será que você tem que fazer tudo o que você acha que você tem que fazer? Ou vamos entender dessas 20 coisas que você tem que fazer, quantas realmente precisam acontecer agora, precisam acontecer hoje, e você precisa dedicar a tua energia para essas coisas e não dedicar a outras. Uhum. Aí a gente começa a entender. Então, a gente não sabe priorizar. Você me ensinou uma coisa muito importante que eu uso direto, que é andar de skate.
Você já sabe o que eu tô falando. Já sei. Né? Que é o MVP, né? Aham. O que quer dizer MVP, né? Que é o MVP, né? Aham. O que quer dizer MVP? Mínimo... Minimum Viable Product. É. Em português é produto mínimo viável. É tipo assim, você quer andar de Ferrari, Camila? Então tá, você tem 4 rodinhas e uma tábua, anda de skate. E isso me ajudou muito, assim, né? Que é fazer aquilo que você pode com aquilo que você tem agora. Né? E ter essa consciência do presente. Então, isso foi uma coisa muito importante que você me ensinou. Parece tão simples, né? Andar de skate. Essa Mas tem a ideia... ver com isso, né? Do Total. presente, assim, Total. tipo... Tá, não vou ficar me vitimizando. Não, o que eu tenho agora? O que eu posso fazer agora? Né? Porque senão os projetos fica tudo muito grande. Fica muito A grande. ansiedade fica muito louca. Exato. E assim, ó... A mente, ela não tem limite. E a mente, a capacidade da mente é de fazer conexão de qualquer coisa com qualquer coisa. Se eu falar para você agora, pensa aí, faz uma conexão. Ônibus macaco. Não sei o que você... Mas você fez uma conexão. Porque essa é a capacidade da mente, de ficar pensando... Só que assim, se você não para no momento presente, não respira, não diminui... Né? Não faz esse sistema nervoso, que está muito nervoso, se acalmar, você nem consegue estar na presença, você não consegue ver o que tem que fazer agora. Você fica tudo muito confuso, e daí vem a ansiedade, que a ansiedade é aquela coisa do maior do que eu. Total. Muito difícil. Se eu for querer andar hoje de Ferrari, vai me dar um treco, porque eu não tenho a Ferrari, eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Acho que até tenho, né? Mas eu não vou escolher a Ferrari agora, desse momento. Mas se eu pensar em andar de skate, não, isso aqui eu posso fazer hoje. E daí amanhã eu faço outra coisa. E essa coisa do hoje, né, Rodrigo, que hoje quando eu te vi chegando aqui no podcast, eu falei assim, que legal, cara, o cara já tá andando bem pra caramba. E a gente te viu, levei um susto, não faz mais isso com a gente. Olha o susto que você deu em todo mundo. Você queria saber que é amado, é isso? Eu vou trazer, assim, eu vou conectar com o que você acabou de trazer do skate, mas eu vou falar algo que é bem interessante. Porque eu, quando voltei do coma, né, eu hesitei em voltar. O pessoal tava já me trazendo, desentubando, mas eu não voltei. Eu voltei, demorei um tempinho. Eu voltei sem movimentos. Né? Eu tava sem, não conseguia andar, não conseguia segurar uma colher, um garfo, não podia comer, não conseguia comer. E eu tô fazendo físio todo dia, né? E tô começando a fazer um funcional também. E aí eu percebi essa questão, o quanto... Eu falei, cara, eu consigo correr? Não consigo. Eu consigo caminhar? Cara, tava com um andador, muleta. Mas o quanto eu conseguia valorizar e o quanto eu valorizava cada passo que eu dava. Era o melhor que eu podia fazer, era o meu skate, né? Eu não conseguia bicicleta, não conseguia carro, eu não conseguia... Mas eu conseguia o quê? Um passo. Depois 2 passos, depois 3 passos. E o mais louco é, se eu não tivesse filmado tudo, documentado, durante esse processo, né? E poder comparar como eu tava com como eu tô hoje, né? Para que tem gente que me olha e fala, nossa, não tem nada, você tá ótimo. Cara, foi um desafio. Mas o interessante é que se eu não tivesse documentado esse processo, é muito provável que a minha mente, em algum momento, né? Agora, daqui a pouco, daqui 1 ano, daqui 5 anos, ela minimize toda essa história e fale assim, Rodrigo, não foi nada, tá tudo, sabe, não aconteceu nada contigo. Então, assim, a nossa mente, ela joga alguns joguinhos com a gente. Eu não tô falando que ela é uma vilã da história, ela tá fazendo o que ela tem que fazer. Sim, é importante você esquecer de determinadas coisas, né? Exato. Diz o Krishna ensina para Arjuna e fala que a maior bênção que uma pessoa pode ter é o esquecimento. Olha só que louco. Por um lado né? Por traumas, medos, ótimo. dificuldades. Sim. Né? Ou perdoar, aprender a perdoar as pessoas também, esquecer alguma coisa que aconteceu, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem que lembrar das coisas que nos fortalecem, porque assim, Exato. tipo, é como você disse, a vida é rara.
né? Exato. É uma experiência incrível estar aqui. E a gente toma como garantida, né? Não, Tem um casal de amigos meus, eu fui no casamento deles, ela é indiana, tá? Um casamento maravilhoso, indiano e tal, maravilhoso. E daí uma das coisas que se falou no casamento, que eles prometeram um para o outro, que eles jamais dormiriam brigados. Olha que coisa linda. Você não dormir brigada, não é? É tão simples. bem legal. Mas não dormir brigada. E quem sabe a gente também não durma brigado com a gente, né? Que a gente Sim. possa, ao dormir, agradecer e tal. Todas essas coisas que parecem balela, né? Assim, autoajuda e tudo mais, mas que dão um suporte incrível para a vida. Porque se a gente não fizer isso, Rodrigo, a mente que faz conexão de qualquer coisa com qualquer coisa, acorda de manhã e você é o ratinho da experiência, né? Daí você pega a WD-40 e joga na rodinha ali e, tipo, continua tudo a mesma coisa. Você nas mesmas reclamações, nas mesmas... Entendeu? Porque a gente tá louco para ficar jogando o WD-40 e ficar reclamando da mesma coisa e ficar vivendo a mesma coisa. Porque o novo, né? Você que é da inovação, o novo dá medo. O novo traz desconforto, Total. né? Eu gostei dessa história de não dormir brigado. Eu vou fazer uma ponte porque a gente tá... É bem poderoso. O que significa não dormir brigado? É fazer as pazes, Antes de dormir. Aham, Ou se você tiver muito brigado, você aham, não deixa o outro dormir. aham, Porque daí vocês não dormem brigados, né? Então, aham. assim, eu acho que são sutilezas, os acordos. A gente tá a gente tá num momento que eu gostaria que as nossas palavras, elas voltassem a ter a importância que talvez elas tinham no passado, Uhum. que é quase como um contrato, né? Hoje, né, o que a gente fala, às vezes a gente vê, né, as pessoas falam uma coisa e no dia seguinte aquelas palavras já não significam mais nada, Uhum. né? Então, você falou, eu tenho a minha mente, eu e a minha alma, e sei lá o quê, eu tenho uma dificuldade com isso, porque quando eu falo alguma coisa, eu realmente, para mim, é um contrato. Sim. Né? E se eu não posso, eu vou falar, olha, aconteceu tal coisa, infelizmente eu não vou poder, mas tem um certo cuidado com o outro. E eu acho que a gente está num mundo hoje, não precisa, eu nem ligo TV, mas né, se eu ligasse, a gente ia ver que o que um fala um dia, o dia seguinte já não vale porcaria E isso tem nenhuma. a ver com valores, né? E com valores, e que o yoga trabalha muito sobre isso, né? Sobre os valores. E trabalha quando você tem uma palavra e você. Assim, a questão da disciplina, né? O grande problema do yoga é que as pessoas não têm disciplina para fazer, porque quem tem que fazer é ela, não sou eu. Ninguém vai conseguir ser contente por você, ninguém vai conseguir praticar yoga ou deixar a tua mente limpa para você. Nem um remedinho, tá? Nem um remedinho consegue. Cara, o grande problema do yoga é a disciplina, não. O grande problema de tudo é a disciplina, É, né? O yoga é um canal que acelera esse processo é, para quem realmente foca. E você sim. traz um método, o que é muito legal. Uhum. Mas essa disciplina é geral. É. E quando a gente. Eu sempre, quando for falar de disciplina, eu falo da primeira vez que eu fui para a Índia, que eu fui para a Índia com 19 anos. Eu morava na Inglaterra e falei, vou passar uma temporada, passar 3 meses na Índia. E daí levei uma mochila cheia de coisas. E na Índia você precisa de pouca coisa, Sim, tipo, sim. poucas roupas, você lava, seca rápido e tal. E daí eu tive que ir dando as minhas coisas, né, dando as coisas. Porque eu não conseguia carregar. Claro. Né? Que eu acho que tem a ver com o skate também, é a mesma coisa, né? Sim. Que é assim, você quer ter uma disciplina, faça uma disciplina pequena. Comece com uma disciplina pequena. Não fala coisas que você não vai fazer. Senão fica muito pesado. Eu tenho Exato. uma dica muito boa para qualquer coisa que você queira fazer, para você manter a constância, para qualquer coisa. Eu falo para a prática de yoga, mas para qualquer coisa. No terceiro dia faz. Não deixa mais de 3 dias. Se você quer alguma coisa, você está fazendo um projeto, não deixa mais de 3 dias sem olhar para aquele lugar. Você está querendo praticar yoga, está querendo ter disciplina, está querendo fazer. No terceiro dia, acorda mais cedo, dorme mais tarde, mas faz. Né? Porque daí você mantém a constância, que é muito mais importante do que a intensidade. Sim. Né? Então, você mantém a constância e não tanto. Né? E a intensidade ela vai vir com a constância mesmo. Essa constância talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem hoje em qualquer área. Porque a gente tem aquela...
eu quero fazer e a gente coloca muita vontade, muita energia, mas logo essa energia, né, ele cai. Então tem acho que é o Seinfeld, aquele humorista, comediante americano, ele tem um conceito que eu acho que ele chama de don't break the chain, né? Não quebre a corrente. Então ele fala que essa constância é todo dia você ter mais um pedacinho dessa corrente, interligar ela, e que no momento que você quebra, você meio que volta atrás. Então essa constância, ela é chave para o nosso sucesso. Sim, e que assim, né? Como o Krishna falou que o esquecimento é uma bênção e também não é, porque tudo na vida é assim, né? Dependendo da forma como usa. E no sentido de você ter um foco para uma coisa, o esquecimento não pode estar ali, né? Então, no terceiro dia é lembrar, é não quebrar essa corrente. Né? Você falou quando você fala, eu sou uma professora de yoga um pouco fora da curva, porque eu também sou empreendedora. Eu não ensino só a técnica e eu não ensino só a mexer com a questão do seu coração, e o seu coração está dentro, né, de você poder expressar o yoga que você sente, mas em ter um foco de fazer o trabalho que necessita ser feito, né? Isso você me ajudou muito na questão da profissionalização que eu ensino também, né? Porque eu não quero, eu realmente... Às vezes as pessoas falam assim, mas você é só professora de yoga? Assim, não, eu sou só professora de yoga. Não, assim, mas você só dá aula? Você a só dá Camila aula. é fora da curva, e eu acho que uma coisa que a gente tem que enaltecer é uma das coisas. Tem várias, né? Obviamente. Tem muitos pontos que quando a gente, inclusive, trabalhou juntos e a gente começou a olhar mais profundamente, você não só domina a técnica, como você também, né? Que a gente já falou, isso não é suficiente para ser um bom profissional. Você também traz uma história muito rica, né? Não é que você pegou um livro e estudou desse livro. Você teve mestres, né? Que faz um diferencial absurdo. Você teve visão, né? De empreender, de estruturar um negócio. Não é só, né? Não estou falando que é pouco, você só dá aula, mas você, além de dar aula, você estruturou um negócio do yoga, tá? E esse negócio se tornou muito bem sucedido. E muito bem sucedido no meio de vários turbilhões. A gente teve um pré-Covid que tinha um formato 100% presencial. Não, eu fui a primeira pessoa a jogar pedra quando falaram em yoga online. Mas hoje eu vejo o quão legal é você, dentro da sua casa, acessar um professor que te faz ficar ali 1h15, que você vai fazer um método que em 1h15 você vai estar ótimo. Eu tenho uma amiga que fala assim, Cami, ainda bem que você me ensinou yoga, porque senão hoje eu já estava no Rivotril. E é real, Sim, Rodrigo, porque sim. a cabeça... as conexões que a gente faz com qualquer coisa, enlouquece a gente se a gente não tem um momento de pausa, um momento para respirar, um momento para se autoconhecer e se autogerenciar, Sim. né? Mas olha só que interessante, porque você criou toda uma estrutura, muitas vezes do zero, não tinham modelos para serem modelos para a gente copiar e colar. Então, muita coisa foi criada e que gerou grandes desafios, mas, ao mesmo tempo, te trouxe uma experiência, um conhecimento, até uma autoridade muito, muito legal, muito positiva, né? Então, você falou de profissionalizar, né? Às vezes é uma palavra um pouquinho pesada, mas para fazer a ponte, para quem não entendeu essa história do skate é o seguinte, eu quero ter uma Ferrari, tá? Só que essa Ferrari talvez vai levar 2 anos. Como eu consigo? Para que me serve a Ferrari? Para que me serve qualquer carro? Ele vai me ajudar eu sair do ponto A até ir ao ponto B. Essa é a função de um carro de forma geral. Como eu consigo hoje ou amanhã ter algo que me ajude a chegar no ponto B? É uma Ferrari? Não, mas o que eu posso fazer o quanto antes?
E aí vem a ideia desse skate, que é uma prototipagem, né? A gente fala, cara, o que eu tenho hoje em mãos? É perfeito? É o ideal? Não. Só que na hora que a gente sobe nesse skate, esse é o legal. Né? Na hora que a gente parte para ação, sai do cabeção e vai para ação, na hora que eu subo nesse skate, eu começo a ter experiências hoje, ao invés de eu ter que aguardar um ano para ver se aquela Ferrari que eu planejei vai dar certo. Hoje, com um skate que é barato, é rápido, né? É facinho de montar, eu consigo... Opa, olha só... Esse solo aqui, né? O asfalto de Floripa tá cheio de buraco. Deixa eu colocar uma suspensão. Eu começo a ganhar um conhecimento, uma experiência, uma vivência que me permite melhorar aquilo que eu tô fazendo ou mesmo invalidar. Pode ser falar, sabe de uma coisa? Mudei de ideia, não quero skate. Sim. Não, isso é muito legal, porque saio do lugar. Eu tô lendo aquele livro Hábitos Atômicos, e ele fala muito de Hábitos action atômicos. e motion. Né? Às vezes a gente está fazendo muita motion, muita movimentação, mas não está partindo para ação real. Perfeito. E no meu curso de formação, chega lá pelo sexto mês, assim, o sexto módulo, as pessoas já vão começar a dar aula, entendeu? Dá aula pro marido, dá aula pro amigo, aprendeu, já ensina, Exato. entendeu? Porque, assim, uma coisa que o Eduardo Arruda fala muito, né, que eu acho legal, assim, que, assim, antes de ser bom, você tem que ser ruim, né? Então, tem que pegar as cobaias mesmo e começar. Exato. Né? E quantas coisas que eu já fiz que deram errada, e quanto que eu aprendi com as coisas que deram errado. Não, mas calma, o que é dar errado? Até isso. É. O que significa dar errado? Eu já abri negócio, tive que fechar, né? Já tive formato de curso que não deu certo, que daí... Mas, assim, sempre é isso. Sempre aprendi alguma coisa. Eu não vou dar de coach, mas até esses erros, na verdade... O erro, às vezes, para muita gente, fala errei, fala, não, desisto. Então, não chama de erro, chama de aprendizado e pronto, né? Porque uma criança... É um exemplo muito legal. Cara, às vezes a gente pega as crianças, né? Eu tenho uma filha, você tem um filho. Cara, eles caem, eles levantam, né? Agora, se caiu e a gente chega lá, meu Deus, você tá bem, você tá bem? Daí eles falam assim, opa, é pra eu chorar. Muitas vezes é isso, a gente lembra deles que não fica... Então, tem algo que a gente consegue aprender com essa molecada que é muito válido para... Eu tenho um sobrinho que ele é super inteligente. Quando ele tinha uns 4 anos, teve uma Copa do Mundo e ele tinha as figurinhas. E daí ele pegava as figurinhas, jogava assim a figurinha e falava Brasil, Costa Rica, Inglaterra. Daí ele falava, não sei... E assim, todos os nomes que ele sabia e o não sei valia a mesma coisa. Valia a mesma coisa. Isso é muito legal. Cara, e é muita leveza isso. Você vê que tem uma certa inteligência por trás de tudo isso. Por quê? Porque, olha, foi o melhor? Nota 10? Não. Nota 7. Passa de ano? Passa. Vou me esforçar na próxima para ir para um 7,5, um 8. E vamos isso. Isso é a vida. Isso não é um teste, um exame, né? E isso é algo que talvez a gente tenha que carregar dentro da gente. Porque a gente entra num lugar de autocobrança muito grande, tá? Um exemplo, a gente está aqui nesse podcast aqui, o quanto ele foi planejado minuciosamente com o script. 0. Por quê? Porque tem algo que a gente acredita, tem um flow, tem uma interatividade, tem uma empatia, tem um olho no olho, e que será que isso não muitas vezes não supera o planejamento, aquela coisa mental? Sim. E na minha experiência, os dois são importantes, tá? E cabe a gente atestar qual que é a melhor combinação. Sim. Né? Mas para mim os dois eles podem funcionar juntos, de mão dadas. Não é necessariamente uma escolha. Ah, não, agora eu vou fazer tudo planejado ou agora eu vou fazer tudo no flow. Dá para fazer um pouquinho de cada. Sim. E Rô, eu te convido para dar aula na minha especialização, né? Eu tenho um curso de formação que é para quem quer aprender para si e dividir com outras pessoas, terminando o curso. Ou a pessoa, às vezes, já fez uma formação e não teve aquele empurrãozinho que eu dou, assim, para começar realmente na profissão,
né? Ou fez uma formação que não era tão completa, porque hoje a gente também tá vendo muito isso, assim, né? Muito cursinho, as pessoas... qualquer lugar... 2 dias 2 dias. ensine yoga. Exatamente. Daí eu tenho a especialização, que já é para quem já é professor, para quem já tem mais do que um curso de formação, para quem tem pelo menos uns 3 anos dando aula. E dentro desse curso eu ensino a metodologia, ensino outros assuntos mais profundos da questão filosófica, né, para a pessoa ficar mais robusta no conhecimento dela, e também porque é um conhecimento tão antigo que a gente está sempre aprendendo, tem muita coisa para aprender. E eu trago muito essa pegada do empreendedorismo, né? Porque parece que existe parece que é proibido o professor de yoga ser próspero, né? Mas a natureza é próspera. Você vê, qualquer coisa que você veja na natureza é prosperidade, né? Quando chove, chove um monte. Quando tem água, tem muito. Quando tem tudo na natureza, né? Uma árvore é próspera. Então, a nossa natureza é prosperidade. Mas para isso é preciso se organizar. E é preciso os passos, é preciso aprender, né? E tirar esse puritanismo, nem sei o que é, esse julgamento de que a espiritualidade ou coisas relacionadas ao bem-estar e a espiritualidade não podem ter dinheiro envolvido. Não, é uma troca. Lá na Índia, um professor meu, um senhorzinho, falou assim, não, para você ser professor de yoga, você tem que ser famoso e você tem que ganhar dinheiro, tem que ter troca. Por quê? Famoso por quê? Ninguém vai querer aprender comigo se achar que eu sou um zero à esquerda, né? Não, aqui eu sou autoridade, ele já falou que eu sou... O meu amigo que é autoridade está falando que eu sou autoridade. Os meus alunos estão me defendendo nos comentários lá que me atacaram de hater. Então tem que ser famoso pela história que você tem, pelo que você tem que... para ensinar, né? E tem que ter tem que saber cobrar e tem que saber valorizar o seu trabalho, tem que saber vender o seu trabalho, né? E isso vem como? Como que se aprende isso? Porque você é o cara que me ensinou muito sobre isso, sobre como organizar o negócio. Eu tenho uma questão que eu acho que é essencial. E já trabalhei com muita gente que trabalha com essa questão do autoconhecimento, até espiritualidade, enfim, terapeutas, né? E ao mesmo tempo que eu trabalhava com essa galera, eu trabalhava com CEOs, CFOs. Então eu entendo muito bem dos dois mundos e, por incrível que pareça, tem muita coisa parecida e tem algumas coisas diferentes, tá? Mas, primeira coisa, a gente não ganha dinheiro. Porque parece que alguém tá dando. Uhum. A gente faz dinheiro. Uhum. A gente trazer a gente se colocar nesse lugar que nós que somos os responsáveis por isso, uhum, é essencial para a gente conseguir também ressignificar um segundo passo, que é o seguinte: aquilo que a gente faz, né, para quem fez formações, a gente está investindo aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo. Sim. Tá? Então, quando a gente para e começa a entender quanto vale o nosso tempo, qual que é o valor dele, né? Essa hora que eu estou aqui dando aula vale quanto? Né? Então, às vezes, a gente tem que parar para fazer umas continhas, mas né? Eu, por exemplo, depois que eu saí do meu coma, os momentos que eu tô com a minha filha valem mais do que qualquer projeto. Né? Eu tive que, assim, tem claramente ali, ele tem um valor aplicado. Eu falei, não, o momento da minha vida não tem valor. Mas quando eu tô em projetos, tem um valor que eu especifiquei baseado em toda uma história, toda uma experiência e mais, tá? Aí é o ponto. Quanto desse meu trabalho ajuda essa pessoa a se transformar? Qual que é a transformação que eu trago para a vida dela? Tá? Então, para todo mundo que trabalha com yoga ou em qualquer área, a gente tem que ter minimamente a consciência e falar, cara, esse trabalho que eu estou fazendo, ele impacta positivamente? Sim. Quanto? Como?
quantificar isso vai ajudar a gente a falar, olha só, o meu trabalho é diferenciado, as pessoas saem transformadas. A gente tem pessoas com traumas, questões físicas que depois de X aulas elas estão melhor. Tem pessoas que psicologicamente, emocionalmente não estão bem e ao longo da jornada junto comigo, como professor, por exemplo, né? Porque não é só a atividade física, são as palavras que a gente troca, são os processos, as pessoas saem transformadas. E a partir daí a gente começa a ter mais nós temos mais clareza disso. No momento que a gente tem essa clareza, não adianta a gente simplesmente soltar e falar, eu vou cobrar tanto. A gente tem que comunicar de forma efetiva, tem todo um processo, uma estrutura. E eu sempre penso assim, que tem que acreditar nesse valor, né? Tem que acreditar? Você tem que investigar lá dentro, tem que acreditar, porque existe um preço, né? Existe um preço, e daí tem o valor para isso, né? E daí também tem exceções, porque tem gente, eu já ministrei curso de formação trocando por empanadas, entendeu? Porque a pessoa podia pagar com empanadas, e daí eu dei Deviam empanada. ser muito boas São empanadas, muito boas as hein? empanadas, entendeu? E aquilo foi muito interessante, ter flexibilidade, Perfeito. mas tem que acreditar no preço. Sim. E também o time de vendas tem que acreditar, Tem que acreditar no preço, porque senão a gente parece que você se torna o seu próprio impostor, né? Mas é engraçado, porque valor e preço são coisas diferentes. Explica pra gente melhor, Tá. porque eu sei que mas eu queria saber a tua definição. Qual que é a tua visão de preço e valor? Qual que é a diferença? Preço é quantificável. Preço tem a ver com um número. E o valor tem a ver com um sentimento, com uma troca, com uma emoção, com aquilo que você ganha verdadeiramente. Com o Não que eu sei. ganho, com o que eu transformo. Então, o preço é a etiqueta Sim. daquele númerozinho que está ali. Se a gente conseguir fazer um bom trabalho, o preço que é pago é barato do ponto de vista do cliente final, é barato comparado com o valor. Uhum. Ele vai falar assim, olha, paguei 10 mil por essa formação, vale 50. Uhum. Vale pra vida. Vale 100. Uhum. Vale 200. Por quê? Porque você conseguiu rapidamente ter um retorno no investimento? Também, mas muda a vida das pessoas. Uhum. Né? Quantas pessoas, a gente tem vários exemplos de várias que fazem, sei lá, terapia, tratamento, tomam remédio por 10 anos e de repente fazem algo, que pode ser o yoga e pode ser outra coisa, e praticamente assim, em pouquíssimo tempo muda. Quanto vale? 10 anos da vida, né? Tomando uma droga, tomando um negócio, de repente, ali em 1 mês, 2 meses, 6 meses, muda tudo. Mas até para isso as pessoas precisam ter autoconhecimento, né? Precisa. Porque senão, assim, às vezes eu falo para os alunos assim, olha, esse curso aqui é para você. Eu já fiz esse curso 47 vezes. Tá? Tô na quarta. É um curso de quase 1 ano. Sim. E são 47 turmas que eu já tive. Sim. Tá? Fora essas que são desse ano. 47? 47. Quantos alunos você tem? 1.300, uma coisa assim. E até esqueci o que eu ia falar. Desculpa, interrompi, né? Vamos fazer um novo podcast, então. Você falou assim, 47 turmas e tem aluno... O valor que a pessoa dá tem a ver também com a percepção que ela tem das coisas, né? Porque senão, assim, a gente pode, Rodrigo, a gente pode sair daqui e não dar valor pela experiência que a gente teve de quase morte. Sim. Né? Então, assim, o valor também está ligado à conexão que você tem com aquilo e à valorização que você dá. O que você está valorizando na vida? Perfeito. Qual que é o valor que você está dando para as coisas? Porque você pode fazer o meu curso, tipo, eu falo para os alunos, são turmas grandes e tal, eu estou dando um curso, mas são vários, né? Porque cada um também percebe de uma forma. Então, assim, valorizar, né? Eu acho que tudo, no final dessa nossa história aqui é o valor das coisas, né? O valor da vida, o valor que a gente dá para as coisas, o valor dos aprendizados que a gente tem quando a gente faz certo ou faz errado. Sim. Né? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, o valor que a gente dá para as coisas, o valor que a gente tem pelo nosso tempo, pela nossa vida, pelo trabalho que a gente faz, pelas amizades. Sim. Né? E muito, muito definido pelos nossos valores, né? Então, assim, a nossa percepção
eu sempre falo, percepção é realidade, né? Então, Uhum. para quem está hoje buscando se posicionar, ser um bom professor de yoga, a gente tem que entender, cara, o que que as pessoas estão buscando para que a gente consiga oferecer algo de valor para aquela percepção das pessoas, Uhum. né? Uhum. Então, acho que tem essa parte. E aí tem essa parte que, para mim, é a mais importante que você trouxe, que a gente valorizar, a gente está aberto. Na verdade, acho que é isso. Para eu valorizar, eu tenho que estar aberto para pelo menos enxergar as nossas experiências de vida, a nossa experiência de quase morte. Elas realmente elas dão um direcionamento. Para mim, me deram um direcionamento muito grande. O contato com a morte valorizou a vida. Uhum. E isso não tem preço. Isso a gente não lê num livro, estuda e fala, agora entendi. Não. Tá? Então, eu acho que cada um de nós, se a gente conseguir entrar dentro das nossas próprias experiências e olhar para aquilo que, putz, foi difícil, mas eu tô aqui e conseguir nos conectar de forma genuína com isso, eu acho que a gente sai aqui com um tesouro muito grande para o presente, né? Para lidar com com as questões da vida de uma forma mais leve e uma forma mais empoderada. Falar assim, cara, a gente é foda. É. E tá sempre aprendendo, né? Essa questão do valorizar, mesmo assim, como você falou, né? Às vezes vou fazer coisas certas, às vezes vou fazer errado, mas o que que é o errado em si? O que que eu tô aprendendo com tudo isso, né? Com as experiências que eu tô vivendo. Nada é do nada, né? E eu sempre, nada é do nada, nada é do nada, tudo é do todo, Nada do né? Tudo é nada. do todo, Esse é o tema do né? podcast. É. Nada é do nada. Eu É. gostei. E eu também falo muito assim que a gente não precisa ficar doente para se curar, Não precisa. né? E hoje em dia, com tanta tecnologia, as coisas tão rápidas, o nosso cérebro não está acostumado com isso, com tanta rapidez de informação. Nosso cérebro ainda é primitivo, né? Então a gente tem que realmente acalmar o sistema nervoso, que está muito Tá muito nervoso, nervoso. para poder focar nas coisas que são importantes, Sim, né? E valorizar o sim. que é importante, não ficar só satisfazendo desejo o tempo todo e sem foco, né? Ah, Cheio de eu- questões para resolver. E é como você, assim, e a prática diária, né? Seja uma oração que você faça, seja sim. uma prática formal mesmo de yoga, alguma coisa, né? Uma caminhada na praia, alguma coisa que você faça todos os dias, né? Vai te trazer uma leveza e vai te trazer um significado maior para a vida, né? Que eu acho que isso é o importante. Eu compartilho, tá? Eu acho que essa conexão com qualquer coisa que, né? Independente do que cada um de nós acredite. E você falou nada no nada. Cara, eu sinto falta do nada. Eu acho que antigamente a gente tinha momentos sem fazer nada. E hoje é difícil, né? Você tem tanta coisa rolando, tanto estímulo. É. Então, encontrar esse momento de silêncio, Uhum. sabe? De calma, deixa eu. Muito bom. A gente fica com Então, a cabeça desse tamanho, né? fica. Pensando e querendo Aham, falar coisas que inspirem, porque na verdade a gente está aqui tentando, assim, né? Se trabalhando e tentando inspirar pessoas a terem uma vida melhor, porque a minha vida é boa, né? Assim, com tudo que eu aprendi, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de inspirar pessoas, eu gosto de estar com meus amigos, eu gosto de falar sobre o assunto, né? E gosto de incentivar outras pessoas a terem esse caminho também, que eu acho que quanto mais a gente tiver esse caminho de autoconhecimento e autorresponsabilidade, quanto mais a gente consegue ser feliz com quem a gente é, com a vida que a gente tem, mais a gente vai poder inspirar pessoas ao mesmo, né? E a gente vibra de uma forma bacana, elevada, e as coisas formam uma bolha à nossa volta e a gente encontra as pessoas certas e daí o flow acontece, né? O flow da vida das pessoas, das conexões, das mensagens que chegam, mas precisa estar atento. muito bom. Gostei. Então, crie sua bolha, encontre outras pessoas em bolhas da mesma frequência, né? Porque eu acho isso
Acho que isso vai ser bem legal, né? E que bom, vamos entrar nas nossas bolhas do bem. Sim. Obrigado por fazer parte aí da mesma bolha que eu, Ká. Foi um prazer enorme, uma honra. E vamos lá, tá? Vamos juntos, né? Seguindo Vamos no juntos. flow e empreendendo e sendo feliz. A jornada continua. Né? Obrigado. Obrigada também. É difícil acabar.